Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, estamos para mais um vídeo. Mas antes de começar a falar, né, abrir meu diário de ocorrências para vocês, eu quero fazer um pedido que quase nunca, eu nunca faço esse pedido aqui, mas eu recebi um feedback tão interessante, tão carinhoso, tão bom de vocês no meu privado. E Márcia, né? E eu vi que algumas pessoas também colocaram lá aqui nos comentários, que me deixou muito feliz. E aí eu queria pedir para vocês, para me seguirem, sigam esse canal, para que outras pessoas possam encontrar. Claro, gente, é bem amador, eu não tenho nenhuma vocação diante das câmeras. Eu não tenho realmente, mas é um canal que eu quero registrar aqui as ocorrências, os meus sentimentos durante as ocorrências, o quanto eu tenho sentido o amor do Senhor na minha vida, no meu trabalho e nessas ocorrências, né? Nesse trabalho tão importante que é cuidar da vida do outro, que é trabalhar no pré-hospitalar, que é ser socorrista, que é conseguir, num momento de caos, de estresse, de muita adrenalina, de muito desespero também, né, para as vítimas, para as famílias das vítimas, dos clientes, dos pacientes, como vocês queiram chamar. Eu sempre chamo vítima, viu, gente? Eu quero deixar isso registrado para minha posteridade, eu quero deixar isso registrado para que outras pessoas possam ver esses vídeos, ouvir o que eu estou falando e, de alguma forma, ter uma conexão, né, de perceber o quanto Deus é bom o tempo todo, né, com a gente. E o quanto Ele providencia também a dar às pessoas, né, anjos em nossas vidas para nos socorrer, nos ajudar. Porque são anjos realmente. Quando você encontra alguém no momento de desespero, de urgência, de emergência, e alguém vai lá, te ajuda, te tira daquela situação, é muito gratificante, gente. Para as duas partes, né? Tanto para quem está lá ajudando, fazendo o seu trabalho, quanto para quem está recebendo, né? E eu acho que enfermagem é muita entrega, né? E aí a gente se doa realmente, se entrega. E é dom, não é? E isso fica muito claro para mim, o quanto o Senhor nos dá dons e talentos. Tem pessoas que têm dom para uma coisa, para música, para cantar, que eu acho belíssimo, que eu acho lindo. Tem pessoas que têm dom sei lá, de tocar um instrumento. Tem pessoas que têm dom de ser um atleta, né? Desenvolver bem um esporte. E tem pessoas que têm dom de cuidar, né? De zelar pela vida. E enfermagem me traz muito isso. É a arte do cuidado. É feito com muita responsabilidade, né? É feito também com muito amor também. E é um empenho. E para mim, minha profissão é um dom. E eu quero deixar aqui registrado tantos momentos lindos que eu passei, tantos momentos, tantas oportunidades lindas que eu pude sentir a mão do Senhor em minha vida. Então eu quero pedir para vocês seguirem o canal, para vocês curtirem e deixar as impressões de vocês, até alguma opinião, né? Eu sou muito aberta para isso. Eu recebi muito no meu privado, no WhatsApp, né? Comentários e o feedback de vocês, mas eu gostaria de ver também aqui nos comentários do vídeo, até para que outras pessoas possam se sentir motivada a colocar também suas impressões. É muito importante, gente, seguir o canal e curtir e comentar, né? Deixar a sua opinião. E eu quero pedir outra coisa também, que vocês possam colocar, se vocês, Edna, você tem algum relato, alguma ocorrência com, sei lá, queimaduras, sei lá, algum incidente que vocês possam, ou sei lá, algum agravo, alguma lesão que vocês possam ter interesse aí de perguntar se eu já peguei, se eu já trabalhei, se eu já atuei ajudando alguém aí, socorrendo alguém em alguma situação que vocês tenham curiosidade. É bom, porque aí vão me ajudar. Porque eu tô abrindo o diário e vendo as ocorrências meio de que de forma assim, eu abro e aí eu vou falar sobre essa hoje. Vou falar sobre essa nesse vídeo. E são ocorrências que me tocaram muito, então eu tenho um carinho especial por todas elas. Então eu sempre vou abrir e vou colocar que tá na sequência, ou aqui eu lembrei, essa me tocou muito, vou colocar.
Tem ocorrências engraçadas também em eventos, né? A gente vai muito para eventos também. Pré-caju, né? Prévia carnavalesca. Aqui também é muito forte, né? No Nordeste, o forró. Sergipe é o país do forró. Então aqui também é muito forte o Nordeste, o forró. Então tem shows nesses eventos. Eventos de corrida. Eu tenho algumas ocorrências que são até engraçadas nesses eventos. Então, se vocês tiverem curiosidade, pode colocar aqui que eu vou estar contando para vocês. Vamos falar do sinal de Libras, o que a gente vai conhecer hoje. Você já conhece? Oi, tudo bem? E hoje, gente, hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje é aniversário do meu pai. Hoje é dia 22 de agosto e eu quero dizer que meu pai tem um nome Hilário. O nome dele é Hélio Hilário e não é o sobrenome, é o segundo nome dele. E ele realmente é hilário. Meu pai, beijos, parabéns, muitos e muitos anos de vida, com saúde, com paz, com felicidade, com tranquilidade e realizações, que eu sei que o senhor ainda quer realizar muitos sonhos. E eu já falei isso pro senhor pessoalmente, mas eu quero deixar aqui registrado. Eu te amo muito, o senhor é muito importante para mim, o senhor é o melhor pai do mundo. Beijo no coração e mil felicidades. Vamos falar sobre o sinal de Libras, que a gente vai aprender hoje, que é falar sobre o aniversário do meu pai, sobre amor. Eu vou falar do amor. Eu te amo em Libras. Eu te amo em Libras, língua brasileira de sinais, e na língua americana também é I love you. Então é esse aqui, ó. Você baixa os dois, sobe só esses 3 dedos. I love you ou eu te amo. E é um sinal que a gente usa muito na nossa família. Eu, meu marido, meus filhos, a gente sempre tá dizendo I love you, eu te amo em Libras. Filhos, nosso sinal. Beijos e mais beijos e I love you e eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Em Libras, ok? Eu não vou nem ler, gente, porque se eu ler eu começo a falar tudo e fica muito grande. E o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou falar dessa ocorrência aqui que foi muito bacana. Por quê? Por 2 motivos. Para mostrar que o plantão de 24 horas da equipe de socorrista é realmente um plantão, gente. A gente tá de plantão 24 horas. E às vezes a gente não tem tempo para comer, nem para comer. E eu tava numa base que tinha muita ocorrência durante as 24 horas. É uma base bem movimentada. Na verdade, eu passei muito tempo lá. E nós tínhamos acabado de chegar, a gente tinha costume nessa base de almoçar, de fazer as refeições numa churrascaria que tinha lá, muito legal, muito famosa e nos recebia muito bem. E a gente sempre almoçava lá. E tinha uma comida maravilhosa. A gente parou lá e fizemos o pedido, que era o pedido de sempre, né? Era um churrasco, um prato bem, bem gostoso. E quando a comida estava sendo servida, né? O garçom começou a colocar as porções, a gente recebeu uma ocorrência pelo rádio, pelo HT, e a ocorrência era uma criança, e aí disse a idade da criança, não lembro agora, mas era 4 anos, 3 a 4 anos, que tinha sofrido um afogamento na barragem. E a criança estava desacordada no carro de familiares, e aí deu as características do carro, para que a gente pudesse seguir de encontro a esse carro. E aí a gente pediu para que o garçom pudesse guardar, já conhecia a gente, isso acontecia com muita frequência, pudesse guardar a refeição, né, o nosso almoço, que a gente estava seguindo de código 3 para uma ocorrência. E aí seguimos disparada, condutor muito bom, Cláudio. Trabalhei muito tempo com ele e ele era fantástico. Ele é fantástico, ele está trabalhando ainda, então era muito bom essas ocorrências com ele, porque a gente sentiu uma segurança muito grande. Mas mesmo assim, claro, todos de cinto, segurança da equipe é primordial, né, no pré-hospitalar, e a gente seguia as regras, a gente sempre seguia as regras. Mas ele saía numa velocidade tão grande, e aí a gente realmente encontrou um carro em altíssima velocidade, acho que estava mais rápido do que a ambulância,
e com as mesmas características. E aí o condutor, né, Cláudio, ele imediatamente fez todos os sinais possíveis e impossíveis para que eles pudessem parar, para que a gente fizesse o atendimento da criança ali mesmo. E acho que meio por desconhecimento, né, dos familiares. Gente, isso é tão importante, você saber que existe suporte avançado no SAMU. Suporte avançado no SAMU. Se a vítima é grave, se já tinha vítima inconsciente, a gente já sabe que é para sair em código 3. E uma usa. A central de regulação jamais vai mandar o suporte básico para atender uma ocorrência de uma vítima grave, uma ocorrência grave, né? USA. E a USA é Unidade de Suporte Avançado, ou seja, uma UTI móvel. O que significa isso? Que vai ter todos os equipamentos de uma UTI, todos os materiais de uma UTI e todas as medicações em uma equipe treinada só para aquele paciente, só para atender casos graves. E por não saber disso, ele correu para o hospital. A gente já tinha conhecimento da pediatra que estava lá no hospital, que ela não tinha muita experiência e por algumas vezes ela chamava a gente quando era um caso grave. A gente estava com um médico na USA fantástico, que realizava uma intubação assim, sabe, sem erros, procedimentos invasivos sem erros, e que tinha um carinho muito grande por crianças. Ele tinha na época, não sei se hoje ele tem mais, mas na época ele tinha 5 filhas. 5 filhas. E ele tinha um carinho muito grande por criança. E é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí a gente ficou sem ter o que fazer, né? Cláudio deu a volta na ambulância, passou para outra pista e seguiu atrás deles. Quando a gente chegou lá, eles chegaram primeiro, né, obviamente, e a médica estava com a mão na cabeça, já estava ligando para o médico da nossa USA, porque realmente a situação era desesperadora. A história era, a criança estavam com os tios e o pai nessa festa, e a mãe não estava no local, a mãe estava, acho que em casa, na capital, e essa festa era no interior, numa cidade do interior do estado, e foram com uma pedra no meio desse rio. Todos ficaram lá, bebendo, comendo nessa pedra, e aí a maré encheu, não sei como foi. Isso aqui, quando iam sair, perceberam que a criança não estava lá com eles. E aí mergulharam para procuraram. E essa procura demorou, eles não conseguiam dizer exatamente, mas mais de meia hora. Até que um dos tios conseguiu topar em alguma coisa. A água era muito barrenta, tinha muitas algas, e eles não conseguiam visualizar nada embaixo d'água. Mas ele topou em alguma coisa, quando pegou foi a criança. Gente, quando a gente chegou lá, ele estava com todas as características de realmente uma vítima de afogamento, afogada, não era nem quase afogado, porque ele estava inconsciente, ele estava com o abdômen distendido, foi terrível. Hipotermia, a temperatura dele estava baixíssima. E aí, o que foi que ficou de grande lição para mim? Eu e a minha colega, a gente se caracterizou da mãe dessa criança, porque eu chamava ele de filhinho, ela chamava ele de filhinho. A gente, para aquecer, a gente além de colocar a manta térmica que a gente chama, nele, eu deitei com ele, eu pegava ele no colo, era do meu colo, eu coloquei meu corpo sobre ele, eu deitei junto com ele na maca. Era meu corpo assim, para tentar aquecer, e o dela, eu de um lado, ela do outro.
E eu ficava o tempo todo no ouvido dele, filhinho, meu filho, por favor, mamãe tá aqui, acorde. Oi, filho, mamãe tá aqui. Porque foram feitos tudo que tinha que fazer. A gente tirou um balde, tava assim, meio de água. Não sei dizer agora quantos litros, mas tem aqui tudo anotado de água dessa criança. E tem todas as complicações, né, que pode acontecer. O médico que estava com a gente, um excelente neurologista, então ele fez antagonistas, ele fez medicações para reverter, para acordar a criança, tudo, foi feito tudo, gente. Olha, vocês não imaginam todos os recursos que a gente tinha para usar para salvar aquela criança, foi usado. E ela não acordava, mas o médico já tinha avaliado, né, que era mais por conta da medicação do que pelo quadro, mas que já estava revertendo. A gente precisava manter aí a temperatura dele e alguns outros procedimentos que precisavam ser, né, conduzido aí, se manter por um período de tempo. E aí ele acordou, ele chorou, e foi o choro mais esperado, sabe? Parecia sabe aquele choro de um bebê que tá nascendo? Foi desse jeito. Foi desse jeito. E todo mundo se emocionou, assim, na sala. Na verdade, o melhor momento daquele plantão. Tiveram outras ocorrências bem interessantes, mas esse foi o melhor momento daquele plantão. Eu orava no ouvidinho dele. Eu cantava. E quando ele chorou, realmente foi fantástico. E aí, eu rapidamente, né, porque eu fico muito preocupada também com a família, né, daquele paciente, daquele cliente que a gente tá ali cuidando, e da vítima, né. Eu digo que criança é sempre vítima, né, gente, porque sempre foi ocorrência com criança. Eu, sinceramente, eu não sei, mas nunca são culpados, sempre são vítimas de algum adulto, de alguma negligência, de algum ato de... enfim. E aí a gente conseguiu, né, que ele acordasse, e eu corri logo lá fora, que estava repleto de familiares. E eu falei para ele que, para a família, né, eu dei a notícia. Eu fiz questão de correr lá e dar a notícia de que ele tinha acordado e que agora era manter, né, esses parâmetros, que ele estava estável. Quando a gente chegou ele estava muito grave, mas agora ele estava estável, que ele era muito guerreiro, muito forte, e ele vai estar já nos braços da mãezinha dele. Isso chorando, né, gente? Todo mundo emocionado, todo mundo chorando, batendo palma. Ai, foi lindo, 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 lindo. E agora, cadê a equipe voltar para almoçar? Ficamos lá, monitorando os parâmetros dele, depois que a gente teve certeza, porque assim, tem sequelas, né, gente? Tem pneumonia secundária, tem alguns procedimentos que precisam ser realizados depois, porque a água era muito suja, a água era muito barrenta, enfim. E aí a gente, depois que ele ficou bem estável mesmo, aí a gente voltou porque ele tinha, a equipe lá do restaurante tinha guardado, né, nosso almoço. A gente voltou para almoçar. E depois voltamos para o hospital, que a nossa base era próximo, né, do hospital. Antes era no hospital, depois passou a ser numa casa próxima. E bem perto do hospital. Aí a gente tirou o plantão lá, até que ele fosse transferido para uma unidade pediátrica, que é o cuidar dos agravos aí secundários dele, né? De agora por diante. E aí, eu agradeci muito ao Senhor nesse dia, muito, muito, muito. Que ele era um fofo, um anjinho, parecia um anjo, os cabelos com os cachinhos assim, sabe? Douradinhos, parecia um anjinho. E eu fiquei apaixonada por ele, a equipe toda, né? E a gente foi buscar, foi procurar saber, e uma gratidão muito grande.
quando foi no plantão seguinte, a gente, o condutor, um dos condutores de lá do município, que trabalhava também com a gente lá na base, ele disse que ele era primo da criança que a gente tinha socorrido na barragem. E aí a gente ficou mais feliz ainda, porque assim, ele era parente, né, de um colega nosso, e sem que a gente soubesse, sem a gente saber, a gente sempre dá o melhor, independente de quem seja, se seja nosso parente ou se é parente de alguém. Porque é o que a gente sempre fala, gente, é o que eu sempre digo, tanto nos treinamentos, nas capacitações. Gente, a gente está atendendo alguém que é um querido de alguém. Não é meu ente querido, mas é ente querido de alguém, né? E a gente quer, quando for nosso ente querido, que seja atendido dessa forma, da melhor forma possível. Então a gente precisa atender todos da melhor forma, para que quando chegue num ente querido nosso, a gente não precise pedir algo a mais, né, para as equipes. A gente não precise desejar que um outro colega atenda. Então, a segurança que a equipe passou para esse colega, de ai, que bom que foram vocês, que bom que... Isso é muito gratificante. E isso só acontece por quê? Porque a equipe atende a todos da mesma forma, dando o melhor, como se fosse um ente querido nosso, porque é assim que a gente quer ser tratado, né? E sempre quando alguém diz, ai, meu, não sei quem que liga pra mim, né, todo plantão ou não, sofreu um acidente, veja aí para atender ele da melhor forma. Eu digo, não se preocupe, porque as equipes são treinadas para isso. Claro, eu tô falando da cabeça de muita gente, e cabeça de gente até que ninguém nunca andou. Mas eu posso garantir que a maioria dos profissionais do SAMU, eles são realmente comprometidos, eles são realmente responsáveis e competentes para isso, né? Para fazer um atendimento tanto de suporte básico como de suporte avançado, com toda a dedicação e qualidade que as ocorrências exigem. E isso é muito bom. Então, gente, beijo no coração de vocês. Muito obrigada por seguir o canal, por curtir e por comentar, que eu sei que vocês vão comentar. Não comentem só no meu WhatsApp, minhas amigas, meus familiares. Comente aqui também no canal, que vai ser muito importante para mim. Beijo no coração de vocês.